Hoje vamos falar da importância do desenho. Você sabia que para você desenhar você precisa primeiro saber desenhar? Não é que precisa, é que é um facilitador. Se você começa pelo desenho, você vai ganhar aí muito tempo. E eu vou te explicar por quê. Imagina você quer pintar uma natureza morta, sei lá, um vaso com muitas frutas. Como é que a gente começa a fazer isso? Chega lá e joga tinta? Não, não é? A gente primeiro vai ter que saber aonde colocar essa cesta, como organizar essas frutas, o que eu tenho no fundo, o que eu vou ter, se eu vou ter uma toalha no primeiro plano, como é que essa toalha tá, se ela tá enrugada, se ela é uma toalha de renda, enfim, todos esses detalhes eu tenho que perceber previamente antes de começar a pintar. E tudo isso a gente elabora antes no desenho. E eu vou te contar uma coisa. Se você souber as 4 formas principais do desenho, você será capaz de desenhar qualquer coisa. Mas antes disso, pensa comigo. Tudo que você tem na sua casa, alguém desenhou. Já pensou nisso? Por exemplo, a sua roupa. Que roupa você está hoje? Alguém desenhou essa roupa antes de cortar e de fazer. E o seu brinco? Se é uma joia, se é uma bijuteria, quem desenhou? Pensa, tudo que existe ao nosso redor foi desenhado, quer dizer, primeiro alguém imaginou, depois alguém desenhou e depois alguém foi lá desenvolver as materialidades para ver do que ia fazer. Uma cadeira, você tem uma cadeira aí na sua casa. Alguém pensou, alguém desenhou e depois foi lá ver como é que ia fazer essa cadeira, se ia fazer de madeira, se ia fazer de metal, se ia fazer de palha, se ia fazer com estofado, enfim. Primeiro você tem a ideia e depois você desenha e faz aquela ideia se tornar algo material. Já pensou nisso? Agora, pensa, quantas vezes você já teve vontade de fazer uma coisa e não sabe desenhar, não conseguiu desenhar? Com certeza porque você não aprendeu, né? Porque tudo que você faz alguém te ensinou, né? Alguém nos ensinou a ler e a escrever, então o desenho deveria ser obrigatoriamente logo lá embaixo, lá quando a gente está lá nos primeiros anos da escola, a gente já deveria começar com desenho para que ele fosse realmente um facilitador, uma ferramenta de expressão. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, olha, são esses os elementos, tá? Então eu tenho aqui, ó, o cilindro, a esfera, o cubo e o cone. Eu sabendo como desenhar, como começar, como colocar luz e sombra, como trabalhar aí os planos, eu vou saber desenhar e com certeza vou conseguir me expressar, né? Aqui nesse canal nós vamos falar de arte, artistas, técnicas e materiais, mas eu tenho que falar do desenho. Eu tenho que começar pelo desenho. Por quê? Porque o desenho ele vai dar base para qualquer coisa que a gente for fazer. Se você, por exemplo, no meio do caminho aí está fazendo lá pintura, você resolve fazer escultura, você quer partir para alguma outra materialidade, o desenho ele é um facilitador. Então você vai desenhar, você vai esboçar rapidamente como é que ele vai ficar, você vai conseguir passar as ideias que você tem na cabeça rapidamente para os esboços e daí ir pensando nas materialidades, ir pensando nas temáticas, ir pensando numa série de outras coisas. Então o básico, a primeira coisa é o desenho. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Nem sempre eu pensei assim, tá bom? Eu comecei a pintar muito cedo. Quando eu comecei, né? Comecei sozinha, comecei com livros, enfim. Eu só fui aprender desenho quando eu cheguei na faculdade, isso já tinha lá por volta dos 18 anos. E qual não foi minha surpresa, né? O desenho, ele é um facilitador. Se eu tivesse aprendido antes, eu teria ganho assim muito tempo. Porque o que eu sofri ali na pintura, porque a hora que você pintava, via que não estava bom, fazia de novo. Enfim, o desenho, ele vai resolver tudo isso antes, ele vai resolver tudo, a proporção, a luz e sombra, vai resolver tudo. A hora que você vai para a pintura, pronto, você só vai se preocupar com a cor, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que, desde que eu aprendi isso na faculdade, eu venho propondo que todas as pessoas que querem aprender a pintar precisam necessariamente passar pelo desenho. Você pode começar só pela pintura? Pode, mas você vai perder tempo, é desgastante, você não vai entender uma série de coisas, né? Você vai ficar patinando, né? Agora, se você faz o desenho, né? Se você não fica com teimosia, né? Eu fui teimosa, né? Eu reconheço, mas assim, se você faz lá o passo a passo,
o que vem agora, o que vem depois, o que vem passo a passo, você vai ter com certeza é, ganhado tempo, né? É tempo que você vai ganhar de estar fazendo as coisas da melhor forma e mais facilmente, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês é esse método que eu uso aqui de trabalho, de desenho, né? Começa pelo desenho, vai vendo tal, depois passa para pintura. É uma coisa que eu já experimentei com diversos alunos e assim, os resultados são muito rápidos, né? Então se você faz tudo direitinho, se você tem o tempo de se dedicar aí meia hora, 40 minutos por dia, em um mês você já tem o básico e já consegue se expressar e já consegue trazer as suas ideias aí para o papel, tá bom? Deixa eu ver o que eu esqueci aqui. Não esqueci de nada. Era isso que eu queria falar para vocês. A importância do desenho e para vocês refletirem junto comigo que tudo que existe ao nosso redor foi desenhado. Todas as ideias, elas partem do desenho. Então, veja o desenho com muito carinho, veja ele como ferramenta de expressão. É, Quando você começa a desenhar, você esquece, né, a parte do cérebro que fica se preocupando com boletos e uma série de outras coisas práticas da vida, ela acaba sendo desligada porque o desenho tem esse poder de desligar essa parte da cabeça para te deixar nessa parte das linhas, das formas, das cores e te aliviar assim de muita informação, ainda mais agora que a gente é bombardeado de informação é, o tempo todo e não consegue mais pensar, né? Então a arte te traz o desenho, principalmente o desenho, né? Porque você está ali, linha a linha, ponta a ponta. Então ele tem esse poder de te centrar, de fazer você parar e voltar para aquilo que você está fazendo, e isso te desliga do todo. Quando você vê, já passou um tempão, e aí você está super bem, está super organizado. É muito legal, tá bom? Então, se você puder, experimente aí, pegue um pedaço de papel, pegue um lápis qualquer, comece a desenhar, desenhe livremente, procure fazer um desenho de observação, veja se você já consegue perceber aí luz, sombra, você vai ver como a sua cabeça, como o seu olhar começa a expandir, tá bom? E aí, qualquer coisa, deixa aqui seus comentários, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você sabe que vai gostar de saber um pouco sobre desenho. E eu conto com você no nosso próximo encontro. Você também pode me seguir nas outras redes sociais, como Facebook e Instagram. Espero você!